Se você quer aprender como falar inglês fluentemente nas suas viagens, de uma forma rápida, eficaz e divertida, em 90 dias, com método simples, que me deu a oportunidade de aprender 5 idiomas em pouco tempo e também já ajudou aí milhares de alunos. Se você é um dos 95% de brasileiros que tentou aprender inglês em uma escola tradicional, com aulas chatas, incompreensíveis, com mensalidades caras, e acabou desistindo e se frustrando, ou tentou aprender até, talvez por conta própria, e acabou perdido, sem motivação, ou ainda você está no mais absoluto zero, achando que é possível falar inglês, mas não sabe nem como dizer aí o "the book is on the table". Olha, então, eu devo dizer que esse é um vídeo muito importante na sua vida. Fique comigo aqui e daqui a pouco eu vou te mostrar como uma simples sequência de estudo pode fazer você dominar 92,7% do vocabulário falado nas conversas normais do dia a dia de um americano e chegar aí finalmente até a fluência. A partir do momento em que você se guiar por essa sequência de estudos, em ordem, você ficará até espantado como em apenas 90 dias você já consegue e vai ser capaz de se comunicar de maneira satisfatória, se comunicando bem. E você conseguirá fazer uma viagem aos Estados Unidos, se orientando por você mesmo e ser compreendido por nativos, naturalmente, e ser considerado um cidadão do mundo. Mesmo que você seja mais ocupado que o presidente dos Estados Unidos, com trabalho, faculdade, filhos, tarefas de casa, mesmo assim, eu acredito que será possível para você tirar 25 minutos para essa sequência de estudos, 25 minutinhos por dia, e alcançar um nível avançado de uma boa comunicação em inglês, o mesmo nível que você levaria pelo menos 5 anos em uma escola tradicional. Você vai entender por que isso vai funcionar para você, mesmo que você não goste de inglês e ache chato, difícil, mesmo que não tenha tempo e muito dinheiro para estudar em escolas tradicionais, mesmo acreditando no mito que é preciso passar anos e anos estudando gramática e que é impossível falar inglês fluente sem morar em outro país de língua inglesa. Olha, o que você irá aprender aqui não tem nada a ver com os métodos utilizados tradicionalmente nas escolas de inglês normais. É algo simplesmente inovador, que usa princípios de neurociência cognitiva e gestão do tempo, que são aplicados para adquirir fluência em conversação em apenas 90 dias, ou quem sabe até menos, como eu já tive esses casos no meu curso. Algumas pessoas acham isso bom demais para ser verdade. Eu entendo perfeitamente. Eu também acharia se eu não tivesse aprendido inglês em 90 dias, com técnicas como essa, e visto com meus próprios olhos acontecer mesmo com milhares de alunos, como um casal que curtiu Nova York falando inglês. Confere aí o depoimento. Hi Paulo! Here we are! We are speaking very much with another people on the street. Thank you for you. Thank you very much for your help. Paulo, a sua ajuda foi fundamental para a viagem da gente. Está sendo super divertido. A gente não está se enrolando para fazer reserva, para comprar ingresso, nada. Foi muito bom o período que a gente teve. A gente está show de bola. Thank you forever. You are our teacher. Bye bye. Olha só, seja honesto consigo mesmo e responda sinceramente. Se o seu celular tocar agora e a pessoa do outro lado da linha disser que você acabou de ganhar uma viagem para Nova York, mas você tem que ir sozinho e com o nível de inglês que você tem nesse exato momento, será que você aceitaria o convite com total confiança ou aceitaria, porque obviamente ninguém recusaria um prêmio desse, né? Mas ficaria se tremendo todo dos pés à cabeça, porque certamente não teria a mínima condição de se virar no inglês durante todo o período da viagem. E pode ser que você venha se preparando há bastante tempo para realizar a viagem dos seus sonhos para algum lugar, tipo Nova York, New York, LA, Los Angeles, Califórnia, Flórida, Orlando. Quem sabe é você. Mas o fato é que todas as vezes que você tenta iniciar uma conversa em inglês, você percebe que não consegue falar de maneira segura e desinibida. Você começa a perceber mesmo que além
até para pedir um copo d'água, você primeiro precisa ficar traduzindo tudo isso na sua cabeça antes de soltar a frase por completo. Imagina só, entrar numa loja de departamentos, como, por exemplo, sei lá, Macy's, que é uma loja gigante, e sentir totalmente impotente para comprar um simples presente para sua mãe. Não conhecer os tamanhos, não sabe perguntar a uma atendente onde fica uma determinada seção, ou até mesmo saber e verificar as promoções que você pode ter no dia. Imagina você chegar num hotel, te colocarem num quarto ruim e você não conseguir demonstrar o seu descontentamento como gostaria, nem mesmo vai conseguir explicar como é o quarto que você desejaria, ou o quarto que você mesmo reservou. Qual andar de frente, de fundos, para evitar o barulho da rua. Enfim, imagina chegar em um dos milhares de restaurantes que existe em Nova York, olhar o cardápio e não entender absolutamente nada do que está escrito. Imagine você conversando sobre assuntos gerais com qualquer cidadão do mundo que fala inglês. Isso aí eu tenho certeza que vai abrir um leque de oportunidades incríveis na sua vida pessoal e profissional. A minha intenção com essa breve apresentação é mostrar que o seu objetivo de falar inglês de uma forma rápida, fácil e simples, em apenas 90 dias, sem muito esforço e sofrimento, é mais do que possível, é uma realidade. Mas eu devo te alertar desde agora. Se você já estudou inglês em alguma época da sua vida e não tem ainda total segurança para encarar situações assim do dia a dia de uma viagem, eu tenho que lhe dizer o seguinte: a culpa não é sua. A culpa não é sua do seu inglês ainda não está no nível que você deseja, porque as escolas tradicionais de inglês utilizam métodos equivocados do século passado mesmo e regras que não faz sentido nenhum. É muita gramática ao invés de um aprendizado que poderia ser divertido e interessante, com o único objetivo de manter você frustrado por não atingir o seu objetivo de ser completamente independente no idioma e sendo dependente dos caras ali, dependendo deles, mês a mês, pagando altas mensalidades por anos. Esses métodos que eu estou descrevendo aqui só faz com que você gaste ainda mais e veja o inglês como um verdadeiro bicho-papão com muita dificuldade. Existem pessoas que querem aprender inglês, mas têm medo de colocar em prática o que aprendem. Elas têm medo de errar na gramática ou na pronúncia. E além disso, elas têm medo de estar sendo avaliadas o tempo todo. O pensamento que impera é mais ou menos assim: olha, a outra pessoa, você fica pensando, a outra pessoa está prestando atenção nos meus erros e está prestando mais atenção no meu erro, na minha pronúncia, do que aquilo que eu estou tentando comunicar ou me dizer. Ou então algumas têm a vergonha de falar o que aprenderam com receio de serem repreendidas ou censuradas. Aliás, o medo e a vergonha caminham juntos e atrapalham muito. Existe também um outro grupo de pessoas que impõe as mesmas limitações do tipo e fica pensando: olha, inglês não é o meu forte, eu não levo jeito para isso, eu não sei nem o português direito. Até hoje, imagina em inglês, eu já tentei de todos os jeitos aprender inglês, mas eu acho que inglês não é para mim. Ou acha que não tem idade, que tá velho demais, enfim. Olha, eu posso te dizer o seguinte: existe uma pesquisa dos neurocientistas da Universidade de Hartboud, da Holanda. Eles descobriram o seguinte: princípios de neurociência cognitiva e gestão do tempo podem ser aplicados para adquirir fluência em conversação em apenas 90 dias ou menos. E esses mesmos neurocientistas dizem que também, para alcançar esse resultado, basta apenas 5 passos simples. E o primeiro deles é a exclusão gramatical. Devemos excluir todo e qualquer estudo de gramática tradicional. O nosso cérebro aprende apenas por associação. E a gramática da língua inglesa, embora mais simples do que a nossa, é bastante diferente. O que faz o seu cérebro torrar e travar quando você começa a estudar um idioma pela gramática, porque isso vai dificultar o cérebro de criar novas conexões neurais e reter o conhecimento. A segunda descoberta simples é o vocabulário raiz, porque isso está baseado no estudo científico das palavras mais faladas frequentemente em inglês, aplicado no dia a dia, e no princípio de 80-20 de Pareto, que prega que 80% dos resultados são obtidos
com através de 20% do esforço empregado. E você pode, portanto, tirar vantagem dos princípios de Pareto e aqui perceber que 20% do esforço empregado na aquisição de um novo vocabulário te dá 80% de compreensão em inglês. Olha, segundo alguns estudos de linguística, em inglês, apenas 2.000 palavras representam 92,7% do vocabulário usado no cotidiano de um americano. Então isso aí você pode aprender num curto espaço de tempo. E logo a gente vai poder adequar os nossos estudos para um vocabulário com frequência de uso, para aprender 92,7% do vocabulário de inglês e falar fluentemente, são necessários apenas 90 dias de estudos aplicados e bastante focados. Agora, para aprender 98% do domínio de vocabulário, podem ser necessários até cerca de 10 anos para você abarcar tudo aquilo e passar para a sua fala. Então repare que tem uma brusca queda no retorno. Vale a pena estudar tanto para dominar apenas 5% a mais no idioma, que é o caso de 99%, que fica focando no que não dá esse resultado. E é exatamente isso que as escolas tradicionais de inglês, elas não querem que você saiba, que você vai focar aí no que realmente importa. E elas tentam esconder e ridicularizar a todo custo algum método que seja diferente dos tradicionalmente feitos por elas. Agora, o terceiro são as estruturas mínimas de conexão, que isso serve para adequar e conseguir utilizar o vocabulário das 2.000 palavras e articular frases de todo tipo de natureza do cotidiano. E mesmo sem saber gramática, e mesmo assim garantirá a sua fluência. Não adianta saber 2.000 palavras sem saber aplicá-las dentro de um contexto comum. E são essas estruturas mínimas que fazem a mágica da comunicação acontecer. O quarto elemento é a saturação mental, para causar o efeito da audição muito apurada, como se fosse uma audição biônica. Simplesmente consiste em simular um ambiente de imersão por áudio, rádio e TV ligados em canais da língua inglesa no mesmo momento em que você estiver efetuando as suas tarefas diárias. E assim, sem prestar atenção, pouco a pouco, o seu subconsciente absorve, assimila o novo idioma e constrói novas conexões neurais, auxiliando na rapidez da aprendizagem do novo idioma. E o quinto elemento, muito simples e fundamental, é a mágica do prazo eminente. Porque o que acontece? A chave mestra para interligar todos os outros passos e permitir a aprendizagem em apenas 90 dias, esse passo é baseado na lei de Parkinson, onde prega que qualquer tarefa se expande de acordo com o tempo que ela tem para ser executada. Agora eu vou te explicar o que isso quer dizer, tá? Essa aqui é a magia do prazo iminente, o que está ali na frente, um prazo curto. Se o seu chefe, por exemplo, ou o professor te der um prazo mínimo para executar alguma tarefa, a pressão do tempo te força a focar na execução e você passa a não ter escolhas a não ser a fazer apenas o que é estritamente essencial, tirando toda a gordura. Mas se te derem um prazo longo para executar exatamente a mesma tarefa, você pode estar fadado à procrastinação. Vai ficar empurrando com a barriga e deixando para lá. E tarefas de prazo curto de execução têm uma qualidade do que aquelas de prazo longo, porque os envolvidos têm que ter uma concentração aplicada. E esses 5 passos reunidos são praticamente a bomba atômica do inglês. Olha, eu vou te falar que o meu desejo é ver que outras pessoas, assim como eu e você, vençam o desafio de falar inglês, para que novas oportunidades surjam em nossas vidas, como oportunidade de subir na carreira, realizar viagens internacionais, aumento do círculo de amizade e por aí vai. E agora eu estou aqui pronto para compartilhar os meus conhecimentos e todas as minhas técnicas de estudo ao longo desses últimos 10 anos que vão te levar do zero absoluto até a comunicação muito eficiente em inglês e todas as suas viagens internacionais que você poderia fazer após esses 90 dias. Ou seja, o mesmo nível que você demoraria em 5 anos para chegar de uma forma tradicional. Por isso, eu te apresento o inglês Pomodoro. E por que esse nome, inglês Pomodoro? Esse nome
vem da técnica Pomodoro, que foi desenvolvida no final dos anos de 1980 por um universitário italiano chamado Francesco Cirillo, que procurava aumentar a sua produtividade nos estudos da Faculdade de Medicina. E essa técnica se baseia na ideia de que, dividindo nosso fluxo de trabalho em blocos de concentração intensa, nós conseguimos melhorar a agilidade do nosso cérebro e estimular o nosso foco. Ou seja, em outras palavras, nós melhoramos a nossa gestão do tempo e ficamos mais eficientes, mais produtivos e mais focados. E esse método garante a exatidão do aprendizado de uma forma rápida, utilizando a cognição neural e a gestão do tempo em apenas de 25 minutos por dia. Estudar muitas regras gramaticais pode te distanciar da absorção rápida do inglês. E você não precisa, então, estudar muito. Você precisa estudar certo e com um método eficiente que acelere o seu inglês. Por exemplo, em uma viagem internacional, as expectativas sempre são as melhores e não deve ser diferente, mas nós temos que ter em mente que devemos estar preparados para nos comunicar em inglês em todas as situações, tanto as boas quanto as ruins. E o inglês Pomodoro vai te preparar para se comunicar com perfeição. Você conseguir uma comunicação muito boa, entender e se fazer entendido em todas as situações de uma viagem internacional. No aeroporto, no hotel, no restaurante, no shopping, transporte e até mesmo, se você precisar, ligar para o 911, que é o serviço de emergência dos Estados Unidos, e você saberá o que dizer e o que responder. Você vai saber o que fazer para reter todo esse aprendizado e começar a pensar em inglês sem ter branco ou ficar mudo em público e ficar travado, não saber o que fazer. Você vai entender como consumir uma grande quantidade de vocabulário em um curto espaço de tempo. E também você vai aprender o segredo cognitivo para facilitar o aprendizado, aperfeiçoando a leitura e conversação em inglês, podendo se comunicar com qualquer americano sem problemas, tá? E você vai passar a dominar a técnica da audição biônica, que você passará a entender tudo o que é dito em inglês, e sem precisar ficar traduzindo e já pensar em inglês através de aulas especiais de listening. Você entenderá por que estudar gramática nunca te levará ao nível avançado de inglês e como adquirir um vocabulário muito grande em inglês dedicando apenas 25 minutos do seu tempo por dia. E você também vai assimilar 5 maneiras de acelerar o aprendizado de inglês de uma forma que o seu vocabulário ganhando um crescimento exponencial todos os dias. Você vai aprender muito em pouco tempo. E você vai tomar posse de truques secretos de inglês, mesmo que você trabalhe e estude e não tenha tempo de se dedicar muito. Você pode ter domínio da memória flash para não esquecer nada do que irá aprender. E ainda poder resgatar a sua memória palavras em inglês que estão bloqueadas por conta do medo que você tinha de errar, tá? Você vai tomar posse do comando libertador de inglês que vai desbloquear o seu cérebro e fazer com que você não fique traduzindo as palavras mentalmente, perdendo assim muito tempo na hora de se comunicar verdadeiramente. Você vai entender como manter uma motivação espartana por 90 dias e conseguir um nível avançado em inglês, mesmo que você tenha sido aluno de uma escola tradicional e aí você tenha ficado um tempão lá. Após os 90 dias de curso, você dominará 92,7% da conversação em inglês e será capaz de conversar com qualquer pessoa do mundo em inglês. Tudo isso porque em uma viagem você passa por todas as situações do dia a dia. Um cidadão normal que você anda pelas ruas, lugares, usa serviços, transporte, vai ao shopping, passa por situações de emergência, enfim, e assim por diante no seu dia a dia, no cotidiano, durante uma viagem. Você estará pronto para outras situações do dia a dia também, tá? Tudo com esse método curto e rápido, que as aulas são curtas e vão direto ao assunto, sem enrolação, extremamente didáticas dentro da experiência acumulada durante os últimos 10 anos, que exigem apenas 25 minutos diários do seu tempo. Imagine você falando inglês fluentemente
e recebendo aquela promoção no seu trabalho. Ou mesmo talvez um novo emprego com um salário maior. Acho que seria uma coisa muito boa. Em média, quem fala inglês ganha um salário 62% mais alto do que aqueles que não falam ou dizem que não falam apenas o básico, porque isso aí na verdade não adianta muita coisa. Imagine você falando e viajando com nativos de vários lugares do mundo, podendo ler, assistir séries e ter uma boa pronúncia, conseguindo ouvir e entender perfeitamente o que é dito ao redor, usando uma simples sequência de estudos que já são gravadas para você. Se você deseja aprender o inglês para realizar a viagem dos seus sonhos, sem depender de guias turísticos que ficam ali te enrolando e ficam com aqueles guias de bolso e tal, e no Google Translator, e às vezes dá uma confusão violenta. Se você deseja conversar com nativos de qualquer lugar do mundo e entender muito bem o que eles dizem, o inglês Pomodoro é tudo que você precisa para superar todos os seus bloqueios e medos de falar inglês durante a viagem que você tanto deseja. E se inscrevendo no inglês Pomodoro, hoje você ainda recebe os seguintes mini cursos. O primeiro é o seguinte, é a alfândega sem medo, que seria no valor de R$ 697. E somente quem já viajou sabe o frio que dá na barriga quando nós passamos pela alfândega. Eles ficam fazendo várias perguntas, tipo que é meio uma pegadinha, que se eles percebem que se você ficar tenso na resposta, eles vão mandar você abrir sua mala e fazer mais perguntas e aquela coisa chata toda, né? Então esse mini curso, ele vai fazer com que você passe esse medo, você vai saber se comunicar e desenrolar muito bem. O segundo é o diálogo perfeito, no valor de R$ 757. Esqueça aquele inglês tupiniquim. Você vai aprender expressões usadas por americanos nos seus diálogos do dia a dia, nos bares, nos hotéis, no metrô, no ponto de ônibus, dentro de um táxi, enfim, você vai dialogar de igual para igual com um nativo. E o terceiro é emergência sem risco, no valor de R$ 497. Você provavelmente, aqui no Brasil, já passou por alguma situação de emergência, correto? Talvez você tenha precisado chamar o bombeiro, ir na delegacia, passou por uma triagem no setor de emergência, num hospital, alguma coisa assim. E se isso acontecesse nos Estados Unidos, você estaria realmente preparado para se comunicar, mesmo que estivesse nervoso com a situação? Porque é exatamente aí que você tem que saber desempenhar bem. Nesse mini curso, você vai desenrolar com segurança uma situação de emergência nos Estados Unidos. E além de tudo isso, você vai participar do meu grupo secreto no Facebook. E é aqui que você irá turbinar todo o seu aprendizado, ok? Existe um ditado que ele diz o seguinte: se você quer ir mais rápido, vá sozinho. Agora, se você quiser ir mais longe, vá acompanhado. Neste grupo secreto do Facebook, você terá contato com todos os alunos do curso para trocar ideias, experiências, e também eu estarei lá realizando lives para tirar as suas dúvidas, fazer comunicados, coisas novas, vídeos exclusivos e outras coisas. E participando desse grupo, a minha opinião realmente assim não tem preço, porque é lá que toda a mágica acontece. Agora você pode continuar sem falar inglês e perder talvez aí as melhores oportunidades da sua vida, oportunidades essas aí muito boas que talvez você nem consiga imaginar agora, porque você ainda não está no domínio do inglês. Ou pode ainda tentar aprender os métodos tradicionais e gastar o seu tempo e muito dinheiro aí ao longo dos meses, correndo o risco de ver o seu sonho de inglês das viagens, seu sonho ir por água abaixo por falta do seu domínio do inglês. 90% dos brasileiros começam curso de inglês e nunca começam a falar bem realmente o inglês. Ficam lá repetindo um monte de coisa. E quando você realmente pode falar inglês e acabar com esse problema de uma vez por todas. Imagina você em posse do domínio de inglês e se comunicando muito bem. E em apenas 90 dias, se dedicando 25 minutos por dia para aprender o que a maioria não aprende até em 5 anos nas escolas tradicionais. Quanto equivale para você ser reconhecido com alguém que domina a língua inglesa e poder exercer um cargo dos mais altos ou até mesmo trabalhar fora do Brasil falando inglês? Quanto vale para você aprender inglês 100% garantido?
se você está pensando na quantidade de oportunidades que são perdidas por você ainda não conseguir falar inglês, você está pensando talvez num número bastante alto. Eu tenho vários casos de pessoas que me procuram toda semana que perderam oportunidades por não falar inglês. E olha, talvez aqui você pode falar inglês e quem sabe também desenvolver futuramente outras oportunidades de investimento em você falando inglês, como cursos no exterior, graduações e assim por diante. Agora pensa aqui comigo, se você fosse pagar uma escola de inglês para ter esse conhecimento por mais ou menos 5 anos, com mensalidades de pelo menos R$250, daria mais ou menos R$15 mil ao todo, fora o tempo empregado, que não tem como utilizar em todas as outras coisas, por exemplo, transporte, lanche, material complementar, matrícula e por aí vai. Eu poderia cobrar cerca de R$3 mil pelo inglês Pomodoro, e mesmo assim seria barato, e muitas pessoas poderiam comprar ainda, mas eu não vou cobrar nem metade disso. O inglês Pomodoro é vendido separadamente, sem os mini cursos, sem os bônus, por R$997. E ainda assim, após assistir essa apresentação, eu tenho uma proposta para você. Eu estou oferecendo o sonho de milhares de brasileiros que deixam de realizar a viagem dos seus sonhos porque não têm a devida segurança de se comunicar bem em inglês em uma terra totalmente estranha e não consegue desempenhar um bom papel nessa viagem. E eu não quero que o valor impeça você de fazer parte de uma comunidade de inglês Pomodoro e esteja com seu inglês pronto para uma viagem internacional em apenas 90 dias. Hoje, e somente hoje, você não pagará o valor total do inglês Pomodoro. Apenas por hoje, você não vai pagar o valor nem mesmo a metade disso, tá? Hoje, somente hoje, para o inglês Pomodoro completo, com todos os mini cursos e bônus, por um investimento único de R$497. Apenas com um investimento de R$497, que você pode ser parcelado em até 12 vezes sem juros de R$48,42 e sairá do nível 0 para alcançar uma comunicação muito eficiente em inglês em apenas 90 dias, estudando 25 minutos por dia. Esse é um pagamento único que pode ser feito à vista no cartão de crédito ou no boleto bancário. Esse valor absurdamente baixo e válido somente até o fim desta apresentação aqui. Se você sair dessa página, você nunca mais verá esse desconto incrível. Tudo que você precisa fazer agora é clicar no botão abaixo e adquirir o curso. A sua compra é 100% segura e assim que o pagamento for aprovado, você recebe na hora uma confirmação de acesso pelo e-mail com os dados do treinamento, senha e matrícula, com as instruções sobre a área do aluno. E olha, se o pagamento for via cartão de crédito, você poderá o curso ainda hoje. Se for pago em boleto bancário, você vai receber o e-mail com as instruções para acessar a área de alunos assim que o boleto for compensado. Isso ocorre normalmente em 1 ou 2 dias úteis. E se você assistiu este vídeo até agora, eu tenho certeza que é porque você quer falar inglês e quer abrir esse horizonte para a sua vida. Você quer resultados, você merece resultados. Talvez você queira sair do nível 0 para uma comunicação muito eficiente, desembaraçada, se virar bem em inglês, sem medo e sem inibição. Quem sabe, eu te garanto, em 90 dias dentro do meu treinamento. E para que isso aconteça, você precisa dar o próximo passo. Eu não posso fazer isso sem o seu consentimento. Eu não posso fazer no seu lugar. Como diria o Anthony Robbins, é nos momentos de decisão que os nossos destinos são traçados. Leva somente um momento para você tomar uma decisão. A minha vida mudou completamente quando decidi que ia fazer algo a respeito dessa decisão e impactou a minha vida por completo. O inglês me abriu novas portas que eu não sabia nem mesmo que existiam. E do fundo do coração, eu desejo isso também para você. Eu desejo tudo isso que o inglês pode trazer de positivo na sua vida. E agora, você tem a chance de fazer o mesmo. Você tem a chance de pegar o atalho e fazer a mesma coisa que eu e os meus alunos nós fizemos juntos. Aderir a um método que funciona comprovadamente e dá resultados. Basta clicar no botão abaixo do vídeo, fazer a sua inscrição e ver
a mágica acontecer, basta seguir as instruções. E para deixar a sua decisão ainda mais fácil, você pode apenas testar o curso. Exatamente. Você tem 7 dias para testar o inglês Pomodoro e ver por conta própria o sentimento da vitória, a satisfação que vai estar dentro de você em pouco tempo e pronto para falar inglês numa viagem internacional ao final do treinamento. Você será capaz de articular pelo menos 7.867 frases e adicionar até 689 palavras das mais importantes do inglês no seu vocabulário. E isso vai permitir que você converse com qualquer pessoa em inglês durante a viagem e entender o que as pessoas estão falando ao seu redor. E se por qualquer motivo você sentir que esse método não funcionou para você, basta fazer uma solicitação de reembolso que eu vou devolver cada centavo sem fazer nenhuma pergunta adicional. Então, basta clicar no botão abaixo desse vídeo agora mesmo e efetuar a sua compra ainda hoje. Você sabe que para cada um que percorre o seu caminho é mais fácil de percorrer e alguém que já passou por esse caminho, que eu já conheço exatamente como chegar lá e eu posso te ajudar também a chegar, não é mesmo? Você pode chegar lá no inglês, como eu que falo 5 idiomas além do português, de forma rápida. Então, você sabe que é necessário falar inglês utilizando um método comprovado, um método realmente eficiente. E o jeito mais fácil de fazer isso é pegar algo que já está pronto. A sequência de estudo já está gravada para você. O método de como utilizar o passo a passo também está lá. E você ainda tem uma garantia incondicional de 7 dias, que evita que você saia perdendo. Ou seja, você tem risco zero. Caso você descubra que inglês Pomodoro não é um método para você, o seu dinheiro será devolvido centavo por centavo. Então, eu sinceramente não sei o que você está esperando. Se eu fosse você, já teria clicado no botão abaixo desse vídeo e adquirido o curso Inglês Pomodoro, tá? Eu já teria feito isso desde o início. Olha, eu devo confessar que eu ficaria muito feliz em te ajudar. E ainda assim, como eu ajudei o casal que viajou para Nova York e muitos outros alunos. Mas agora você só pode tomar uma das 3 opções seguintes. A primeira delas é sair desse site e continuar com a sua vida, sabendo que poderia viajar falando inglês e falando com nativos do mundo todo, assistindo às suas séries, filmes sem legenda e ainda aproveitando uma das incontáveis oportunidades que se apresentam diariamente para quem fala inglês. A segunda é aprender por conta própria, levar anos para obter resultados, desistir no meio do caminho, ficar frustrado, decepcionado por não conseguir atingir um nível avançado do inglês, como 96% dos brasileiros, que ingressam em escolas tradicionais ou estudam sem um método e acabam frustrados. E a terceira opção é a escolha de quem quer obter resultados rápidos e escolhe o inglês Pomodoro. É só clicar no botão abaixo, fazer a sua matrícula e já assistir a sua primeira aula e começar a dominar, abraçar e ir para cima do inglês ainda hoje. Só depende de você. Você pode acordar daqui a 90 dias falando, lendo, escrevendo em inglês. Imagina até sonhar em inglês, como falam alguns alunos meus. E tudo isso com a garantia que funciona para você. E você tem até 7 dias para pedir o dinheiro de volta, sem nenhuma pergunta. Olha, eu espero que você tome a melhor decisão para a sua vida e agradeço o tempo que passamos juntos. Independentemente da sua decisão que você tome, eu desejo sucesso para você. Desejo sucesso nos seus objetivos. Bem, muito obrigado por assistir. Eu te vejo na área dos alunos. Um grande abraço. Meu nome é Paulo Nidec e até a próxima.